Olá, seja muito bem-vindo à nossa visão quinzenal global macroeconômica de 16 de outubro de 2024. Na verdade, deu quase um mês de que a gente fez a nossa última aparição por aqui na visão do mercado brasileiro. Porém, nós havíamos tirado aí uma semana de viagem e, infelizmente, semana passada não foi possível a gente fazer a gravação. Então, estamos voltando nessa. Esperamos aí manter a continuidade até o fim do ano. Tá? Vamos partir direto para os nossos gráficos, né? Para a gente, já que perdemos tanto tempo, não perdemos mais tempo hoje. Vamos lá, a gente começa sempre com os juros e os juros americanos, que são bastante importantes, eles estavam da última vez nessa lateralidade aqui, né? E enfrentaram uma nova queda, como a gente tinha antecipado que aconteceria. Tá? Então, assim, sempre que eu falo, nosso método é bastante assertivo e ele permite que a gente perceba, de fato, né, quando estava aqui, que tudo indicava que haveria mais um movimento de queda. Ele encontrou um suporte forte, que é a média de 233 períodos, ponderada pelo volume, e está fazendo uma correção, certo? Caiu aí 4,56 nesse quase um mês que estivemos fora, né, com essa avaliação global, essa visão global. A mordida do crocodilo, que mostra um pouco o comportamento das linhas base aqui, ele ainda indica baixa, tá? Tá mostrando aqui que tá tendo de fato uma correção. Isso pode virar, né? Se essa correção for forte, mas não acreditamos. E o Maximus, que é um indicador maravilhoso, né? Que mostra a força, né, desse movimento, o momentum desse movimento. Ele está com uma forte índice de deslocamento positivo, né? 50% positivo para um movimento que estava para baixo, é significativo, mas ainda está no campo negativo, certo? E a aceleração aqui já começa a dar áreas de que está indo para o campo negativo novamente, ou seja, fortalecendo o movimento de baixo, certo? Então, acreditamos de fato que esse daqui é um movimento corretivo da queda, né? Então, ele é um movimento de alta, com apenas dois dias, mas é um movimento corretivo dessa queda, ok? Na nossa opinião, ele deve chegar no máximo aqui nos dentes do crocodilo e voltar a cair. Tá? Pode ir mais longe? Até pode, mas a gente acha que é mais difícil. Ok? Muito bem. Depois a gente tem aqui a visão mais macro, né? A visão mais longa, mais alongada. E o que a gente percebe é que ainda existe uma tendência estabelecida de alta. Né? Ainda é uma tendência de alta que aqui teve um movimento forte contrário a ela, certo? Então, parece que está havendo uma lateralidade na visão mais longa que precede o movimento de queda, o movimento de queda estrutural, né? O movimento de queda mais longa. A média de 21 já passou da de 55, mas ainda muito pouco, não dá para dizer que realmente passou. Né? Às vezes ela vai para baixo e volta. A média de 233 sustentou, então ainda não houve uma ruptura dessa média pelos preços, certo? Que também é algo forte, seria um forte indicativo de que começou um movimento de baixa estrutural. Né? Então, por enquanto, ainda está no movimento de alta, já virando lateralidade. Tá? Mas nós acreditamos que não está distante o momento em que isso vai se inverter e vai virar realmente uma tendência de baixa, certo? Muito bem, agora a gente olha aí os juros, né, alemães, que a gente utiliza os juros, estes juros para mostrar mais ou menos como é que está a Europa continental, né? E ele teve aqui um movimento de baixa, né? Estava lateral, um movimento de baixa, encontrou um suporte razoável, pelo que está mostrando aqui, né? Vários dias aqui no suporte, e começou a fazer uma correção. Nossa opinião, mostrando e vendo tudo que nós vimos aqui, é que é um movimento corretivo, esse pequeno movimento de alta, e que vai ser retomada a queda. Tá? Ele caiu 0,75 no último mês, mas deve, né, tá comparado com esse ponto aqui, mas deve muito provavelmente continuar este movimento de queda. Ok? Pelo menos é o que a gente lê aqui no gráfico. Depois a gente tem S&P, um dos índices mais importantes, que está numa tendência de alta, né, bastante lateralizado, encontrou uma resistência, está comprimido na volatilidade, tá certo? Assim mesmo ele subiu 3,88 neste último mês, né? Porque mais ou menos comparado com esse ponto aqui, mais ou menos por aqui,
né? Então o que acontece? A mordida do crocodilo mostra continuidade do movimento de alta, mas o Maximus mostra falta total de energia. Tá? Não existe impulso, não existe força para ter movimento, seja para um lado, seja para o outro. Então, o que nós acreditamos, lendo o gráfico aqui, é que esta lateralidade pode perdurar mais tempo. Tá? Um movimento curtinho, restrito, até que exista algum tipo de incentivo externo para que ele retome realmente o movimento, seja para cima, seja para baixo. Por enquanto, a continuidade, né, se ele, para onde ele vai, ainda é bastante incerta. Tá? Existe mais probabilidade de que ele vá para cima, que ele tem uma alta, mas ainda é bastante incerto. Ok? Aqui a gente tem uma visão um pouco mais longa, ainda está preservada a tendência de alta, certo? Por isso também que a gente diz que ele deve continuar subindo. Depois a gente tem o Nasdaq. O Nasdaq é um índice muito importante também, mostra as empresas de tecnologia. Comportamento muito, muito, muito parecido. Tudo que a gente falou para o S&P vale aqui, sabendo que o Nasdaq é um pouco mais volátil, né? Um tanto mais volátil do que o S&P. 4,54 nesse último mês, a gente não consegue dizer com segurança aqui ainda para onde ele deve ir, tá? Mas a gente acredita também que será para o alto. Dow Jones, índice importante também, né? Ele tem um pouco mais de ânimo para cima aqui, né? Mas o Maximus também está sem energia. Tá? Mas ele teve um movimento um pouco maior aqui para cima, 3,17 durante esse mês aí que se passou. Ele deve enfrentar aí um movimento lateral, mas ele tem um indício mais forte do que os outros de que deve continuar para cima. Tá? Mas nada é garantido, continuidade ainda é incerta. Russell, um índice das pequenas empresas, 2,58 no mês. Aqui mostra um pouco mais, pouquinho mais de ânimo, ele já está no campo positivo, aqui um pouco mais de ânimo no preço, se bem que está batendo lá no Fibonacci 100%, o que normalmente significa um retorno à média. Né? Ele pode ter uma correção aqui, mas ele tem pouca coisa mais de cara de quem vai continuar subindo. Tá? Mas ainda também aqui sugiro cautela, porque o cenário está um tanto quanto incerto. Depois a gente tem o DAX, que é o índice alemão das ações, tem um comportamento parecido com o Dow Jones, né, mas com um pouco menos de energia, certo? 4,77 no mês. Ele deve passar por uma lateralidade aqui, talvez subindo devagarinho, mas dificilmente ele vai enfrentar um movimento de queda realmente. Tá? Ele pode ter uma correção, mas isso não deve virar um movimento de queda. Certo? Depois passamos para o ouro, um ativo muito importante que tem renovado as máximas, tem ficado lateral ali em cima, né, no topo. Isso é um indício de que o mercado está avesso ao risco e está procurando garantir, né, o seu capital no ouro. 3,94 no mês não é pouca coisa, certo? Mas ele mostra aqui um enfraquecimento desse movimento, certo? Tanto na mordida quanto no Maximus, o que pode ser o prelúdio de uma correção. E a gente acredita, de fato, pela lateralidade mais prolongada, que uma correção pode ser benéfica. Ela não vai ser profunda, não acreditamos numa correção profunda. Ela pode ser benéfica para que o ouro tome um novo impulso de alta. Não acreditamos que ele encare um impulso de queda aí, no máximo uma correção. Ok? Aqui a gente pode ver também um movimento mais longo prazo. É uma tendência de alta sem dúvida nenhuma. Né? Tendência de alta pura, não está nem ameaçada aqui. Na média de 21, ela está super, super preservada. Tá? Então, por isso que a gente fala, caiu o ouro, eu sou comprador. Tá? Espero que você também seja para ganhar dinheiro. Né? Não ficar aí que nem mais de 95% das pessoas entregando o dinheiro do mercado. Depois a gente tem o euro, que teve aí um duplo topo, né? Esse topo aqui bem lateralizado, e enfrentou uma correção forte, na verdade uma tendência de queda forte. Essa tendência de queda está preservada, ele nem apresenta uma correção, apesar de estar batendo num suporte importante, que é a média de 233. Tá? Ela pode voltar um pouquinho, sim, mas está com mais cara neste momento de ruptura, direto. Tá? Mas essa ruptura pode acontecer, ele pode voltar,
né, testar e ir adiante. Tá? Tudo nos mostra aqui que ele deve continuar caindo. Caiu 2,25 durante esse mês e na nossa visão ele parece que vai continuar caindo, podendo passar por uma correção. Muito em breve vai passar. Ok? Aqui a visão mais longa, ele também dá indícios de que está começando a lateralizar, a distribuir para iniciar um movimento de baixa. Tá? É um indício forte. Ele bateu nas 233, deu um pequeno ricochete aqui, não nos convence de que ele vai realmente voltar a subir e vai chegar a atingir a média de 21, que é a média das médias. Né? Então, está parecendo que ele vai enfrentar um movimento de queda de fato. Tá? Mesmo que seja mais curta, mas é a visão que a gente tem nesse momento. Depois a gente tem a soja em grãos, que andou aí tendo um movimento de alta devagar, agora passou por um movimento de queda abrupto. Né? Caiu aí 1,59 no último mês, até porque ela já estava aqui embaixo, certo? Então, em relação a um mês atrás, mais ou menos por aqui, não é lá grande coisa, mas ela caiu desse topo aqui que representa muito mais. O Maximus está forte para baixo e a mordida do crocodilo também. Então, nós acreditamos que esse movimento continua, devendo passar por uma correção. O último candle aqui já mostra que ela encontrou um suporte, né? Então deve passar por uma correção. Notem a média de 233 lá em cima, o que indica que está numa tendência de queda mesmo. Okay? Depois a gente tem o boi vivo, né? O boi gordo, como é chamado aqui no Brasil, subiu 4,46 no último mês, é um movimento bem consistente, ele encontrou um topo que bate com esse topo aqui. Né? Mordida do crocodilo ainda está com a alta preservada, o Maximus está corrigindo forte, mas ainda não virou para baixo. Nós acreditamos que isso daqui deve ser uma correção que vai retomar uma alta muito em breve. E por fim, petróleo, um dos ativos mais importantes para a gente acompanhar, ainda mais com o conflito lá no Oriente Médio, né? Com a entrada do Irã em algumas ações mais contundentes, né? Isso pode mexer um pouco, tá? Mas não se desespere, porque o Irã ele tem um fornecimento mundial de petróleo da ordem de 3,3, 3,4%. Tá? Então não é tão grave assim quanto as pessoas às vezes fazem pintar. Certo? Ele não é um grande produtor de petróleo. Tá? É um produtor mais ou menos do tamanho do Brasil. Tá? O detalhe é que ele exporta percentualmente muito mais do que o Brasil. Então ele está passando por uma correção, já encontrou um suporte aqui. Tá? Essa linha de suporte está em linha com essa tendência aqui. Então parece que ele está tentando tomar uma pequena tendência de alta dentro de uma tendência maior de baixa. Tá? Ou seja, um movimento corretivo. O, a mordida do crocodilo ainda tem indícios de alta. Tá? E o Maximus não. O Maximus está virando para queda de fato. Então é um movimento muito lateral, difícil de operar no diário. Ele variou praticamente nada em relação ao ponto de um mês atrás, né? Apesar de ter flutuado bastante, ele tá razoavelmente volátil. Então, a melhor opção aqui é tentar aproveitar essas volatilidades. Ele está abaixo da linha de 233, veja que a linha de 233 segurou aqui essa movimentação, né? Ou seja, reafirmo o que a gente falou que é uma tendência de baixa, certo? Mas cuidado, tá? Uma tendência de baixa, com forte lateralidade, que pode mudar a qualquer momento em função da volatilidade de um clima de conflito bélico no Oriente Médio. Tá? Isso pode alterar os ânimos dos, dos operadores e isso pode virar de uma vez. Então, muito cuidado. Tá? E eu não dormiria posicionado em petróleo de jeito nenhum. Tá bom? A não ser que eu tivesse o ativo físico. Tá? Então é isso. Aqui a gente vê claramente que a tendência de baixa continua preservada, né? Apesar da volatilidade recente, a tendência de baixa continua preservada. Então, no termo médio para longo, o petróleo continua em baixa. Ok? Muito bem. Esperamos que tenham apreciado mais essa visão global macroeconômica. A gente está precisando falar de Brasil, porque aqui está um caos. Né? Eu não investiria em Brasil,
mas isso fica para a semana que vem, tá bom? Voltamos lá dia 23 com a publicação da visão do mercado brasileiro e dia 30 com a nova visão do mercado global internacional. É isso aí, um abraço, até mais.